Salve, salve, meus amigos da Execução Fiscal em Curso, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso prático EF 360, que se destina a dar um giro de 360 graus sobre tudo que é relevante no nosso universo das execuções fiscais, sempre com o propósito de ser prático, de ser útil, de ser descomplicado, né? E o assunto de hoje para tratar em rápidas palavras, afinal de contas, ninguém mais tem tempo a perder, né? Já diz a poeta. E o assunto da nossa conversa de hoje é um assunto que eu percebi frequente nas caixinhas de perguntas do Instagram, que é o assunto da prescrição dita para o redirecionamento da execução fiscal. Eu sempre tento resumir, simplificar a interpretação, né, deste relevante tema 444 dos recursos repetitivos do STJ. Então, aqui vai um resuminho. Certamente você vai tirar utilidade dessas nossas rápidas passagens aqui nesta nossa aula, nossa nona aula do nosso curso gratuito EF 360. E neste tema 444, o STJ debruçou-se justamente sobre este assunto da prescrição para o redirecionamento, mais especialmente para aquele grande universo das execuções fiscais redirecionadas em virtude da dita dissolução irregular. Estou olhando aqui no material que vai ser enviado por e-mail a uns inscritos aqui da nossa lista de e-mails. E tem gente já fazendo uma espécie de livro a respeito destes nossos conteúdos. Portanto, se você tem interesse em receber o resumo das nossas aulas, pode se inscrever no link que está lá nos meus destaques, está nos destaques do Instagram. Bom, no material vai ter todo o resumo da nossa aula e neste tema 444, o STJ debruçou-se sobre o assunto da prescrição para o redirecionamento nos casos de dissolução irregular. Cabe ao STJ promover esta uniformidade de interpretação das normas do direito infraconstitucional. Claro, o Supremo diz respeito lá com relação à Constituição, assuntos em voga ultimamente no Supremo sobre coisa julgada em matéria tributária. Vou dar uma palestra sobre isso no próximo sábado no curso da minha amiga Sigrid. Bom, e aí então cabe ao STJ este papel de uniformizar a interpretação das normas infraconstitucionais e vem fazendo isso com maestria, de uma forma muito produtiva. Nos últimos anos, nós temos percebido um interesse na jurisprudência do STJ decorrente justamente desta produção jurisprudencial tão marcante do nosso Tribunal da Cidadania acerca da matéria tributária e também com relação às execuções fiscais. Publiquei hoje mesmo aqui no Instagram uma notícia, mais uma vez, o STJ debruçando-se sobre os assuntos da execução fiscal. É seguramente o nosso material de apoio, né? Tentar costurar estes julgados tão interessantes a respeito da prescrição nas execuções fiscais. Aqui também, portanto, o nosso interesse. Bom, quando começou a julgar o tema 444, o STJ reafirmou aspectos já conhecidos da gente, já que já são do nosso domínio aqui, vocês que acompanham o Execução Fiscal em Curso. Primeiro de tudo, nas situações que são a imensa maioria nas execuções fiscais, nas situações tão numerosas da constituição do crédito tributário, no lançamento por homologação, naquela atividade que um contribuinte oferta suas declarações fiscais e elas próprias já informam a existência de um determinado débito que deve ter sido pago, não é, tempestivamente pelo contribuinte. Esta declaração serve como lançamento e o STJ reafirmou o julgamento do tema 96 quando debruçou-se sobre o tema 444, dizendo lá, então, no tema 96, que a entrega desta declaração pelo contribuinte reconhecendo o seu débito já constitui o crédito tributário e isso dispensa outras providências por parte do fisco. O que ele vai fazer?
pega lá o saldo que não foi pago, vai inscrever em dívida ativa, dando origem a todo o ferramental de cobrança, dentre os quais está lá a execução fiscal. Muito bem, então reafirmou o tema 96 e também o tema 97, que seguramente é um dos mais importantes, deu origem inclusive à súmula 436 do STJ, que foi mais uma vez reiterado no julgamento do tema 962, por exemplo, por parte do STJ, no sentido de que o mero inadimplemento tributário não é causa por si só para a corresponsabilização tributária. Nós precisamos mais, nós precisamos dos pressupostos para a responsabilização, que é subjetiva, não basta o dano e a autoria, é preciso mais, é preciso um liame, né, um dolo, culpa, uma atividade que verdadeiramente enseje a corresponsabilização, aquela atividade dolosa prevista lá no artigo 135 do CTN, certo? Aquela violação do texto da lei, violação do texto do contrato, violação do estatuto. Tiago, me dá um exemplo. Publiquei recentemente, né, com base na reiterada proibição por parte dos nossos órgãos governamentais com relação à venda de cigarros eletrônicos. É uma atividade ilícita, portanto. Vender cigarros eletrônicos é uma atividade ilícita. A sociedade que, por intermédio da sua composição societária, por intermédio da sua diretoria, daqueles que têm o poder de comando, né, das atividades empresárias, essa sociedade se envolve nesta atividade que é ilícita, vender cigarros eletrônicos é uma atividade ilícita, as obrigações tributárias, porque pecúnia non olet, estas obrigações tributárias ensejarão o nascimento de créditos tributários que serão de responsabilidade pessoal dos administradores, na medida em que anuíram com este propósito ilícito, certo? Então, as atividades que são ilícitas ou que violem o contrato, a sociedade se destina a executar uma determinada tarefa e os sócios deliberam por fazer uma outra atividade. Essa atividade, então, que viola o contrato social, enseja a corresponsabilização pessoal. E é uma corresponsabilização pessoal de forma solidária com a sociedade, afinal de contas, eles têm interesse comum, o lucro também é da sociedade, isso causa a corresponsabilização solidária da sociedade com relação aos débitos originados nessa atividade que ou viola o contrato ou o estatuto em caso de sociedade anônima, ou que viola a lei, como é o caso da venda deste produto proibido. Fixadas essas premissas por parte do STJ, avançou o mesmo tribunal no julgamento do tema 444 com seus desdobramentos. E o STJ assentou agora mais uma premissa muito importante, que é o que eu vou passar no material para vocês, a primeira parte das teses fixadas pelo tema 444. E lá diz o seguinte, que o prazo de redirecionamento da execução fiscal em 5 anos, gente, não é 1 mais 5. No tema 444 é 5 anos apenas. Quanto número, né? Quanto número tem nesse assunto aí? Então, o tema 444, nós temos 5 anos de prescrição intercorrente. Thiago, não tem nenhuma novidade nisso, porque já é o prazo previsto lá no 174 do CTN. Acertou, tirou 10 com estrelinha. O prazo é o da lei complementar, que é o CTN, e lá está os 5 anos. Portanto, são 5 anos, Thiago, se conta como? Calma aí, diz o STJ que se conta da citação nas condições quando a execução fiscal sofra a dissolução irregular de forma posterior, em um momento posterior à citação. Porque antes disso teria apenas um mero inadimplemento, né? Como a gente viu lá no início. Então, o mero inadimplemento não enseja a corresponsabilização. Nós precisamos dos pressupostos, no caso aqui, a dissolução irregular, que é o assunto do tema 444. Então, nós vamos contar da citação. Tiago, mas eu estou lendo lá no CTN, a citação não é uma causa interruptiva. É verdade, não é desde 2005. Lá no parágrafo único, inciso 1º do 174, diz que o despacho, quando eu assino lá, assino no modo figurado, né? Porque agora é tudo eletrônico, a gente coloca a senha. Quando a gente assina o despacho determinando a citação,
É isso que interrompe a prescrição. Artigo 174, parágrafo único, inciso 1º, tudo do CTN. Aqui, o que disse o STJ? A citação interrompe. E a citação, quem me acompanha já pode lembrar que a citação também interrompe lá nos numerosos temas do recurso especial repetitivo 1.340.553. Portanto, o STJ faz uma espécie de costura, um desdobramento, uma interpretação, um quesinho criativa a respeito da contagem da prescrição. Portanto, tem citação, é a citação o marco interruptivo. Eu falei posterior, na verdade é anterior à dissolução prevista, né? Enfim, foi capitulada pelo artigo 135 do CTN, for anterior. Então, teve dissolução, teve citação, conto da citação, o que for posterior. Também será posterior, né, no caso da a prática do ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso da cobrança executiva. Complexa essa parte da tese, é a segunda parte da tese. É a data da prática do ato inequívoco ensejador da corresponsabilidade. O que está dizendo em linhas e miúdas? Eu vou contar sempre do último ato, ou seja, teve citação depois dissolução, conto da dissolução. Teve dissolução depois citação, conto da citação. O último momento sempre preserva mais o interesse fazendário. Então, grosso modo, você vai contar do último momento, ou citação ou da dissolução. Tiago, a dissolução não está prevista no 174 do CTN. Realmente não está lá prevista no artigo 174 do CTN. Aqui o STJ se socorre da teoria geral da prescrição, tal qual prevista lá no direito privado. Teoria da accionata, no sentido de que eu posso cogitar de prescrição apenas quando eu tenho condições de exercer a minha ação. Ou seja, se eu não tenho condições de cobrar antes, não se pode correr, né, fazer correr a prescrição. Teoria da accionata foi importada também para a matéria tributária. De todo modo, nós vamos contar de forma prática a partir do último momento, do último marco, ou da citação, ou da dita dissolução irregular. Bom, então, não basta, né, o mero inadimplemento, a mera pendência da execução fiscal. Precisamos ter o fato ensejador da corresponsabilização tributária. E esta corresponsabilização deve ser buscada pelo exequente, diz lá a terceira parte das teses fixadas no tema 444. Então, precisamos investigar se houve uma inércia da fazenda pública. Isso está ligado, como eu disse, à teoria da accionata, ou seja, nós precisamos perquirir se o credor se manteve inerte, teve uma certa desídia, um descuido, uma inação, uma omissão. Ou seja, tive caso para promover o redirecionamento, tive caso para tentar a corresponsabilização e não o fiz, tem inércia que pode ser sancionada, né? Grosso modo, pela prescrição, tá bem? Então, é a terceira parte do tema repetitivo 444. Precisamos perquirir da eventual inércia do credor. Bom, além de tudo isso, o STJ ressalvou de forma expressa a possibilidade de ocorrência de alguma outra causa interruptiva do mesmo prazo prescricional. O prazo prescricional para a corresponsabilização, para o redirecionamento, pode ser interrompido por outros fatos, outras causas? Sim, pode, o STJ expressamente indicou. Isso acaba tornando um pouco complexa a operacionalização na prática da aplicação das teses do tema 444. Portanto, a gente tenta explicar aqui da forma mais prática possível. Como pode ter interrupção desta prescrição para o redirecionamento, como assim dita de forma didática meramente? Bom, nós podemos ter uma interrupção, vale lembrar, por um parcelamento. A contribuinte original pode ter ido lá, ó,
requerido o parcelamento, e isso, por si só, interrompe o prazo prescricional. O mero pedido de parcelamento já interrompe, porque ele já é um reconhecimento da exigibilidade do crédito tributário, tá bem? Então, pode ter havido um parcelamento. Claro, pode ter havido uma tentativa de corresponsabilização, uma outra citação, é muito comum citação da empresa originalmente executada, a nossa devedora, depois ela se dissolve, a gente percebe uma necessidade de redirecionamento, a fazenda requer, depois requer novamente contra outro, depois requer novamente em face de um sucessor, enfim, coisas que acontecem, coisas da vida que acontecem, todas essas ocorrências também interrompem a prescrição. O STJ ressalvou expressamente. Portanto, um parcelamento, uma tentativa de corresponsabilização efetiva de um outro corresponsável, um codevedor, um outro administrador, né, um sucessor, tudo isso se interrompe. E também vamos lembrar que, eventualmente, a nossa contribuinte aqui, a nossa executada original, ela pode ter requerido uma medida liminar suspensiva da exigibilidade do crédito. Ah, eu quero, né, que eu volte para o Simples Nacional, porque fui irregularmente excluída. Bom, o juiz, em se convencendo, defere, por exemplo, uma ordem para suspender a exigibilidade dos créditos que decorreram, enfim, desta exclusão, que vai ser avaliada judicialmente. Bom, a ordem suspensiva da exigibilidade vai suspender a exigibilidade, isso repercute na prescrição, porque faz parte da teoria geral da prescrição, nós temos exigibilidade. A exigibilidade é uma exigência, né? Ficou ruim essa construção. De toda forma, precisa ter exigibilidade para nós cogitarmos da prescrição, tá bem? Suspensa a exigibilidade, fica naturalmente suspensa a contagem da prescrição. O STJ tem julgados a este propósito também. Então, eu vou considerar ou a dissolução ou a citação da devedora original como início da prescrição intercorrente, que pode ser interrompida ou por um parcelamento, ou por uma outra citação, ou por uma causa suspensiva da exigibilidade. Também um depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade. Por exemplo, tive um bloqueio base-ajude integral, né, da devedora original, que depois sumiu. É uma situação assim meio exótica, mas eventualmente serve aqui para mostrar que causa suspensiva da exigibilidade repercute na contagem da prescrição, tá bem? Tudo isso está assim resumidinho, né, para que você tenha sempre à mão no que for analisar a eventual prescrição em algum caso que você esteja estudando, seja como advogado privado, seja também como advogado fazendário, procurador fazendário, melhor dizendo. Temos muitos interessados aqui, até pessoas que estão estudando ainda na faculdade, enfim, interessados nesses assuntos. E fica ainda uma última mensagem aqui, um aviso paroquial, como eu vi uma vez numa outra live, aviso paroquial. Temos que dar uns avisos. Vai ser aberta uma nova turma do curso no qual eu leciono lá, o curso TAR, que se chama de Técnicas Altamente Resolutivas, né, em Execuções Fiscais. Vou deixar também a mensagem que a Thaile, que é a gestora do curso, já está com lista de espera disponível para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido prático, instrutivo, certo? Fiz aqui com carinho, vou preparar o material e encaminhar para os inscritos. Se você não é inscrito, pode considerar se inscrever para receber os nossos conteúdos, tá bom? Agradeço demais todos que acompanharam até o momento. Um forte abraço e até a próxima.